Ok. You ask people about things they have done. Write questions with ever. Ok. Então, você vai perguntar para as pessoas sobre coisas que elas já fizeram ou que elas fizeram. Escreva perguntas com o ever. Aqui a gente vai ter que usar o ever. Por exemplo, have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo? Ok? Então, o ever vem depois do sujeito. Aqui o sujeito é o you. E lá na aula de segunda-feira, nós havíamos visto que para você fazer uma pergunta no present perfect, é necessário que você transporte o have, que é o verbo auxiliar, que na afirmativa ele vem depois do sujeito, a gente vai transportar ele para a primeira parte da frase, ou seja, para o começo, antes do sujeito, ok? Deixa eu ver aqui. Certo. Então, vamos lá. Aqui na segunda frase, be Califórnia. Ok, então eu vou perguntar para a pessoa se ela já esteve na Califórnia. Ok, então se eu vou perguntar para alguma pessoa, sempre o sujeito aqui nesse exercício vai ser you. Ok? Então, have you... Deixa eu só carregar aqui. Está um pouco lento. Ok. Have you... Ever been to California? Perfect, René. Isso mesmo. Have you ever been to California? Opa, agora apareceu 2 you. Have you ever been to California? Exatamente. A terceira frase, run a marathon. Ok, alguém me ajuda aí. Como é que ficaria essa, então? Have you ever been to California? E você já esteve na Califórnia? Have you ever been to California? Ok. A quarta frase, speak famous person. Você já falou com alguém famoso? Terceira tá Is errada. run marathon. Ok. Have you ever... desculpa, é verdade. O ali de cima que era, né? O Califórnia, eu repeti. Have you ever... Ok, qual que é o passado? Qual que é o passado do run? Running. Não, running que é o presente fazendo. Não. It's run. Hã? Ran, né? Yeah. Ok. Have you ever ran a marathon? Ok. Então, você já correu numa maratona? Ok. A quarta frase. Speak famous person. Você já falou com alguém famoso? Com alguma pessoa famosa? Então, como é que vai ficar essa? Have you ever spoke to a famous person? Aham. Have you ever spoken, né? Lembrando que essa parte aqui do verbo tem que olhar lá na lista, ok? Nós estamos fazendo aqui, o Renê está me respondendo porque ele já sabe que o speak no passado vira spoken, desculpa, no particípio vira spoken, ok? Mas quando vocês forem fazer, precisa olhar para a lista de verbos irregulares na terceira coluna. Have you ever spoken to a famous person? Você já falou com alguém famoso? Ok. 5. Most beautiful place visit. Ok. Qual foi, né, o lugar mais belo, mais bonito, mais maravilhoso que você já visitou? Como é que vai ficar esse daqui? Depois do what, eu tenho que vir com aquilo que a pessoa fez, né? Ou aquilo que é o objeto da pergunta. Então, what's the most beautiful place? What's the most you ever visited? Ok, have you ever visited, né?
have you ever visited? Ok? Então, what's the most beautiful place have you ever visited? Ok? Então, qual o lugar mais bonito que você já visitou? Ok, essa última aqui ela é um pouco diferente por conta que tem, depois do what's, tem o complemento do what's, que é o the most beautiful place. Aí sim que a gente vem com a pergunta have you ever visited? Ok? Certo, vamos agora para o segundo exercício. Complete B's answer. Some sentences are positive and some negative. Use those verbs. be again, eat, happen, have, play, read, see and try. Duas aqui já foram feitas. Okay? Então, o verbo be, que é o verbo ser e estar. Lembrando que sempre que eu falo o significado dos verbos aqui, eu estou falando o significado descontextualizado. Então, pode ser que eu fale um significado e não seja de fato esse, ok? Porque os verbos em inglês, assim como no português, eles podem mudar de significado dependendo da frase. Depende do contexto, o significado, ok? Mas o significado principal de be é ser e estar. Do verbo eat, é comer. Happen, acontecer. Have, que é ter. Play, que é jogar. Read, que é ler. See, que é ver. E try, que é tentar. Ok, a primeira e a segunda já foram feitas. What's Mark's sister like? Então, como que é? Qual é a aparência da irmã do Mark? Aí a pessoa foi lá e respondeu, no idea. I've never met her. Então, eu não faço ideia. Eu nunca encontrei ela. Eu nunca a vi. Pode ser também. Is everything going well? Está tudo bem? Aí a pessoa respondeu, yes, we haven't had any problems so far. Sim, nós não tivemos nenhum problema até o momento. Terceira pergunta, are you hungry? Você está com fome? A pessoa responde, yes, I much today. Ok, então, se você está com fome, a pessoa responde sim. Ora, se ela está com fome e a pessoa respondeu sim, então eu não comi muito hoje, né? Então, como é que vai ficar eu não comi muito hoje em inglês? I I, haven't ate much today. Isso, perfeito. I haven't eaten, ok? Então, como é que escreve o eaten? E-A-T-E-N? Sim? E, E-A-T, I sim? think I think it is. Ok. I haven't eaten much today, ok? Então, eu não comi muito hoje. Ok, 4. Can you play chess? Yes, but for age. Ok. Você... não, desculpa. Você consegue ou você pode jogar xadrez? Sim, mas por muitos anos. Ok, por muito tempo. Então, sim, mas... Se tem um mas, quer dizer que aqui vai ter que ter uma negativa, né? Contrastando com esse sim. Então, você já jogou, ou quer dizer, você pode jogar, você é capaz de jogar xadrez? Sim, mas eu não jogo, ou eu não tenho jogado há muito tempo. Ok, como é que ficaria eu não tenho jogado por muito tempo? But I haven't played. I haven't played. Exatamente. Played for ages. Ok. O passado, o particípio de play é played, porque é um verbo regular. Ao contrário de eat e do meet, que vira met. Ok. 5. Are you enjoying your holiday? Yes, it's the best holiday for a long time. Então, você está curtindo as suas férias? Sim. Estas são as melhores férias I por muito have tempo. Ok, então, I have. E agora, qual que vai ser o verbo? Férias, a gente faz o quê com as férias? Em português, a gente fala tirar férias.
pegar férias. E no inglês? Take. Had. Had. Ok. Sim, é o verbo have do passado. Então, it's the best holiday. Mas aqui ele quer dizer I have ever had for a long time. Vocês acham que precisa do ever ou não precisa do ever? Porque aqui em cima eles usaram never. Aqui não usou nada. Eu falo de expressão de tempo. E aqui embaixo, o que vocês acham? I have ever... Não, né? Ou sim? Olha aqui. Primeiramente, o que a gente tem que considerar na hora de responder isso? Aqui eu estou comparando todas as minhas férias com essas últimas férias que eu estou tendo. Então, se eu estou comparando uma série de outras, eu vou ter que colocar o ever, porque o ever dá essa ideia de sempre. Okay? I have ever had. Okay? Porque está comparando com todas as outras férias. Então, por isso que aqui eu coloco ever. Okay? Aqui no de cima não precisou. Ok, no sexto, what's that book about? Este livro fala sobre o quê? I don't know. Eu não sei. Ora, se eu não sei do que o livro fala, qual é o assunto do livro, significa que eu nunca li. Né? Eu nunca tinha lido esse livro antes. Ok, então como é que vai ficar essa ideia em inglês, de que eu nunca tinha feito isso antes? I've never wrote. Isso. I've never. Agora vem o verbo read, né, que é o verbo ler, no particípio. Qual que é o particípio do verbo read mesmo? Alguém me ajuda aí. Alguém que já saiba. Ninguém sabe? Não é possível. O René deve saber. Read? Hã? Read? Read. Ok. A pronúncia que difere, tá bom? A forma de se escrever é a mesma. Então, pode ser que confunda mesmo. Mas a forma de escrita é a mesma. Então, assim, mas só que na hora de ler, você não vai ler read, tá bom? Vai ser read. Okay. I don't know. I've never read it. Certo? Ok, a sétima frase. Is Brussels an interesting place? Bruxelas é um lugar interessante? I've no idea. Ok, eu não faço ideia. Aqui de novo. Se ele não faz ideia se Bruxelas é um lugar interessante, isso significa que a pessoa nunca esteve, nunca visitou Bruxelas. Então, como é que eu digo eu nunca visitei Bruxelas? I've never been there. I've never been. Eu nunca visitei, eu nunca fui lá. Ok, por que aqui eu não preciso do to? Ali em cima estava mostrando been to. Aqui, ó, been to. Porque ali nós estamos usando uma palavrinha que é o there, ok? E o there é lá. Antes de lá, eu não preciso de uma preposição, ok? Eu preciso de preposição antes de cidades, antes de locais, antes de pessoas, ok? Então, de nomes próprios, tanto de lugares quanto de pessoas ou de objetos. Então, there não precisa de to antes. Ok, vamos para a oitava frase. I hear your car broke down again yesterday. Eu ouvi dizer que o seu carro estragou de novo, outra vez, ontem. Aí a pessoa foi lá e respondeu. Yes, it's the second time this month. Sim, já é a segunda vez este mês. Então, é a segunda vez que o carro quebra, né?
Ok, como é que ficaria essa ideia? It's the second time it has happened. Happened. Aham, exatamente. Então, é a segunda vez que isso aconteceu neste mês. Ok, the second time it, porque é isso, né? Eu estou falando do fato de o carro ter quebrado. Agora, o has, é a conjugação do verbo have no presente para it, has happened. Agora, o particípio é happened. Ok? So, yes, it's the second time it has happened this month. Então, sim, é a segunda vez que isso aconteceu este mês. Ok, a nona frase. Do you like caviar? Você gosta de caviar? I don't know. Eu não sei. Eu nunca comi. Como é que vai ficar essa ideia de eu nunca comi? I've never tried it. Isso, porque aqui o verbo try, lembra que eu falei que quando eu falo o significado isolado é um. Quando vem aqui para a frase, muda de significado. O verbo try, o principal significado, o primeiro é tentar. Mas em inglês, a gente usa o verbo tentar para experimentar. Ok? Então, I don't know, eu não sei. Eu nunca experimentei caviar. Então, como é que ficaria eu nunca experimentei? I've never tried. Okay? Este também é um verbo irregular. Então, se vocês forem lá na lista, o verbo try vira tried no particípio e no passado. I've never tried. Ok, eu nunca experimentei caviar. Ok, a 10ª frase. Mike was late for work again today. O Mike estava atrasado para o trabalho mais uma vez hoje. Aí a pessoa pega e pergunta, again? He late every day this week. De novo, ele está atrasado todo dia, né? Ou ele tem estado atrasado todo dia desta semana, nesta semana. Ok, então como é que ficaria ele está atrasado, ou ele tem estado atrasado? Has been. He has been late. Ok, exatamente. Ok, a 11ª frase. Who's that woman by the door? Quem é aquela mulher lá na porta? I don't know. Eu não sei. Her before. Então, aqui eu acredito que vai ser eu nunca vi ela antes. Como é que vai ficar? Eu nunca vi ela antes em inglês. I've never seen her before. I've never seen. Exatamente, isso mesmo. Então, o verbo see no particípio vira seen. Ok. Vamos ao terceiro exercício. Write 4 sentences about yourself. Use I haven't and choose from the boxes. Então, escreva 4 frases sobre si mesmo. Use I haven't and choose from the boxes. Ok, então, nós teremos que usar sempre o negativo ali. I haven't. Ok? Então, eu não fiz algo. Ok, as opções que nós temos é use the computer, been to the cinema, traveled by bus, read a book, eaten any fruit, and lost anything. Ou seja, usei o computador, estive no cinema, viajei de ônibus, li um livro, comi alguma fruta e perdi alguma coisa. Ok, vamos aqui então para o primeiro caso. Use the computer. Ok, quem que não usou o computador? Essa vai ser difícil, hein? Essa aqui a gente vai ter que... nós vamos ter que adaptar ela. Porque todo mundo está usando o computador. Hoje, esta semana, recentemente, por décadas ou por anos, desde e este ano. Ok, então vamos tentar fazer uma com use the computer. Então, primeira parte, I haven't, que é a parte fixa, né? I haven't used a computer
Ok, pessoal, agora me deem aí um complemento para que isso se torne verdade. Eu nunca usei o computador, por exemplo. Não, desculpa, eu não usei o computador para jogar jogos hoje. Então é verdade isso. Eu usei o computador para outras coisas, mas para jogar jogos online, não. Ok? Então, I haven't used a computer to play games today. Ok? Então, eu não usei o computador para jogar hoje. Ok, the third one, been to the cinema. Ok, been to the cinema. I haven't, essa sempre se repete, been to the cinema. Ok, qual que a gente pode usar aqui? Me diga alguém aí que não foi no cinema esta semana. Eu não fui ao cinema esta semana. Então, this week. Ok, então eu não fui ao cinema esta semana. I haven't been to the cinema this week. A quarta frase, traveled by bus. Ok, então vamos lá. I haven't traveled by bus. Ok. No meu caso, eu não viajo de ônibus há anos. Então, by bus for ages. Ok. Vamos para a próxima. Read a book. Read a book não vai ter como, porque eu leio todo dia. Eating any fruit. Lost anything. Ok, eu vou usar esse lost anything. Porque esse ano eu ainda não perdi nada e nem quero perder. Ok? Então, I haven't lost anything this year. Então, aqui, cada um de vocês, quando for fazer, pode montar a frase da forma que quiser. Vai depender da sua realidade. Ok? Certo. Então, I haven't lost anything this year. Eu não perdi nada este ano. Podemos ir para o último exercício? Read the situations and complete the sentences. Então, leia as situações e complete as frases. Primeira já está feita. Jack's driving a car for the first time. He's very nervous and not sure what to do. Então, o Jack está dirigindo um carro pela primeira vez. Ele está muito nervoso e não tem certeza, não está certo do que fazer. Aí aqui na parte do present perfect foi colocado It's the first time he's driven a car. É a primeira vez que ele dirige um carro. Mais uma vez, né, vamos perceber que na hora de traduzir, nós podemos traduzir tanto no presente quanto no passado. Okay? Presente do indicativo ou passado. Porque no português nós não utilizamos essa estrutura gramatical para falar sobre essas situações. Ela até existe, mas só que é utilizada em outras situações. Ok, the second one, a segunda frase. Some children at the zoo are looking at a giraffe. They've never seen one before. Ok, então algumas crianças no zoológico estão olhando, estão observando a girafa, ou uma girafa. Eles nunca viram uma girafa antes. It's the first time a giraffe. Como é que vai ficar aqui, pessoal? It's the first time They have ever seen. e... Será que aqui eu preciso usar o ever? É a primeira vez que eles... Eu estou comparando a vida toda da pessoa? Estou, né? Então, se eu estou comparando, eu vou ter que usar o ever,
Ok? Eu estou fazendo essa pergunta que alguém já respondeu com ever, mas eu preciso que a maioria pense também sobre isso. Eu estou comparando aqui a vida da pessoa. Na vida toda da pessoa, essa é a primeira vez que eles, na verdade, dessas crianças, que elas estão vendo uma girafa, ok? Então, vamos usar o ever sim. They have ever. Ok, o verbo que é utilizado ali é o look at. Então, vamos continuar com look at. Qual que é o particípio de look at? Aqui também está usando sim, né? Então, pode ser tanto look at ou, se não, o sim. Vamos usar o sim, que eu acho que cabe melhor aqui. Fica mais natural, se a gente pensa em oralidade. Então, they have... Aqui vai ser never, né? Porque eles nunca viram. Não ever. Ok, o que eu quero dizer é que ever e never, o que serve para ever serve para never. É que eu estou comparando a vida toda da pessoa. Aqui, como eles nunca viram, então vai ser never, porque never significa nunca em inglês, né? They have never seen a giraffe. Ok, eles nunca viram. Ok? Ok, mas aqui, it's the first time they have never seen. Ok, aqui eu estou confundindo com essa parte aqui, né? Aqui, o que está errado aqui? Corrijam-me. É bom para vocês pensarem também. O que eu tenho que tirar aqui para ficar certa essa frase? Alguém me ajuda. They shall ever? They. Como é que é? Não entendi. Shall? They shall ever? Ah, tem que tirar, né? Tirar o never. Isso, they shall ever. Aham. Porque aqui está falando a primeira vez, né? It's the first time they have seen a giraffe. Exatamente. Porque o never já tinha sido usado aqui. Na hora de responder, eu confundi com essa daqui. Mas já estava feito o never aqui. Então aqui embaixo não vai precisar, porque já estava ali em cima. It's the first time they have seen a giraffe. Ok, a terceira frase. Sue is riding a horse. She doesn't look very confident or comfortable. Ok, então a Sue está andando a cavalo. Ela não parece muito confiante ou confortável. Se ela não parece confiante e nem confortável, então ela nunca antes andou a cavalo, né? Então, como é que vai ficar? Ela nunca antes andou a cavalo. She has never ride a horse. Isso. Então, she has never. Agora, o particípio do verbo ride, que é andar a cavalo, né? Vai ser ridden. Ok? Ridden. Assim. She has never ridden before. Ok, mas precisa de um complemento, né? Ela andou de quê? A cavalo. Então, ridden a horse. Então, ela nunca andou a cavalo antes. She has never ridden a horse before. Ok, the fourth one. A quarta frase. Joe and Liza are on holiday in Japan. They've been to Japan once before. Então, o Joe e a Liza estão de férias no Japão. Eles já estiveram, ou eles visitaram o Japão uma vez antes. Eles já visitaram, né? O Japão uma vez antes. Ok, this is the second time. Então, essa é a segunda vez que eles visitam o Japão. Ok, então como é que vai ficar essa frase? This is the second time. Alguém falou alguma coisa? Peraí. Reading. Ok. They have been to Japan. They have been to Japan. Ok. Então, essa é a segunda vez que eles visitam o Japão. Teacher, eu tenho uma dúvida. What? Pode perguntar. Você sabe me dizer se tem alguma
any trick, alguma forma da gente saber como que o verbo vai estar no particípio? Por exemplo, no caso do write, no particípio é reading. Tem alguma forma da gente saber ou realmente precisa só consultar a tabela para descobrir? Gabriela, o fato é o seguinte, que não tem como. Vamos lá para a tabela rapidinho. Só para vocês verem uma coisa. Vamos tentar procurar padrão, né? O nosso cérebro trabalha com padrão. Então, irregular verbs in English. Nossa, é muito confuso. Pelo menos para mim, eu me confundo muito. Aham. O que que acontece? Já de antemão, enquanto não abre aqui, porque não sei o que está acontecendo, o meu navegador está muito lento. Acredita que porque eu esteja usando o Edge hoje, né? O navegador da Microsoft. Tá demorando muito aqui, mas eu já vou te falar. Não tem como saber, ok? Não existe nenhuma regra. Porque, por exemplo, às vezes a gente consegue encontrar vários verbos que tem, por exemplo, o O e o O virou A. O, o I virou O. Aqui, por exemplo, ó, não, nem vamos abrir lá porque aqui está lento. Então, o verbo abide virou abode. E abode também no particípio. O verbo arise, ou seja, veja que eles são parecidos. Os dois começam com A e os dois têm I e E. Então, abide e arise são parecidos. E olha como é que ficou. Abode e arose. Okay? Já o awake tem A, depois um W, depois A, e depois K, e depois E. E ficou parecido com os dois. Então, ele é diferente dos dois, e aqui ficou a mesma coisa lá dos dois. Entendeu? O verbo to be, olha o tanto que fica diferente, e aqui também. Né? Então, não existe regra. A situação aqui é memorizar mesmo, é fazer exercício, escutar inglês, assistir séries, vídeos, porque não tem regra. E existem 359 verbos irregulares. Ou seja, você vai ter que memorizar 359. Mas não é só 359, é 359 vezes 2, né? Ou vezes 3, vezes 2, né? Ou seja, vai ser mais de 1.000 formas, né? Para você memorizar. Porque não tem regra. A gramática tem isso, né? Tem as regras, por exemplo, os verbos regulares. Tem regra. É só colocar ed no final. Agora, os irregulares não tem regra. Por isso que eles são irregulares. Não tem como você fazer nenhum tipo de padronização. Ok? Então, essa é a resposta. Não tem como. Ok, 5. Emily is staying at the Prince Hotel. She stayed there a few years ago. Então, a Emily está ficando no Hotel Prince. Ela ficou lá há alguns anos. It's not the first time this hotel. Então, não é a primeira vez que a Emily fica neste hotel. Como é que vai ficar essa frase, então, no present perfect? Me ajudem aí, pessoal. Preciso que vocês me ajudem. It's not the first. It's not It's the... not the first time she stayed Ah, in this hotel. she has stayed in this hotel. Ok. Ok, aqui vai ser
Deixa eu ver. Ok. Beatriz, você assistiu? Esse quer dizer? Travou um pouco. Ok. Pessoal, o at é utilizado quando eu estou falando de coisas específicas, ok? Então, se é específico, eu estou falando de um hotel específico? Sim, eu estou falando do Prince Hotel, né? Eu não estou falando de um hotel genérico ou de vários hotéis. Eu estou falando do Hotel Prince, então vai ter que ser at mesmo. It's not the first time she has stayed at this hotel. Não é a primeira vez que ela fica neste hotel. Ok, a sexta frase. Ben is playing tennis for the first time. He's a complete beginner. Então, o Ben está jogando tênis pela primeira vez. Ele é totalmente um iniciante, né, nessa prática. Ok, então como é que vai ficar? Ele nunca jogou tênis antes. He has never played it before. Played it before. Então, ele nunca jogou isso, ou ele nunca jogou tênis antes. Ok? Ok, pessoal. Agora, nesse mesmo exercício aqui, vou falar também sobre contração, né? A gente até já tinha visto, aqui tem contração, mas vou falar dela só para nós nos tornarmos mais conscientes sobre isso. Ok, contração aqui do present perfect. A gente faz a contração do verbo auxiliar. Sempre contração é de verbo auxiliar, ok? O verbo to be, por que a gente contrai ele? Porque ele é um verbo auxiliar e ele é um verbo estativo. Ok? Então, por mais que ele esteja sozinho, você fala, não, ele não é verbo auxiliar. Porque ele está sozinho. O verbo auxiliar ele tem que estar acompanhado de outro. Mas o verbo to be, ele é um verbo diferente. Ele é um verbo irregular até nisso. Ok? Então, nós fazemos a contração do have. A contração é apóstrofo VE. Então, fica Dave. Ok? It's the first time Dave's seen a giraffe. Ok? Aqui o has. O has, nós vamos contrair colocando apóstrofo S. Então, she's never ridden a horse. Deixa eu colocar aqui mais próximo, que tem que ser junto. Ok? Então, she's never ridden a horse. Ela nunca andou a cavalo. Aqui também nós podemos fazer a mesma coisa lá em cima. They've been to Japan. Ok. She has também aqui. Okay? Isso aqui confunde muito, né? Porque she's, né? Essa pronúncia pode ser tanto she is quanto she has. Quando que eu vou saber que é um ou outro? Pelo contexto. Se tem um verbo, né? Se tem o apóstrofo S mais um particípio, nunca vai poder ser o verbo to be. Porque não existe verbo to be no presente, mais particípio. O que existe é o verbo have, mais um particípio. Ok? Então, às vezes, as pessoas confundem, falam assim, não, mas está errado, porque X é X, porque é isso que as pessoas aprendem primeiro. Não, mas pode ser she has também. Ok, e aqui no he também é a mesma coisa. Então, he's never played it before. Ele nunca jogou tênis antes. Ok? Pessoal, a aula de hoje foi bastante simples, né? Porque nós vimos aqui apenas dois novos usos para o present perfect. Não tem segredo essa segunda parte do present perfect. O problema do present perfect se torna quando você vai usar ele e você tem que fazer a análise nesse começo, né? Nesse começo que a gente está aprendendo inglês. O pessoal que já tem um domínio do inglês sabe que não precisa ficar pensando muito depois que você já tem algum tempo de estudo da língua inglesa. Mas a questão é que, às vezes, a gente confunde quando utilizar
o past simple, que é o passado simples, e o present perfect. Ok, me digam aí. Inclusive, hoje lá no grupo VIP, eu falei sobre isso, né? Eu falei isso com a Alan. Quando que eu uso o present perfect e quando que eu uso o past simple? Se os dois eu posso usar para o passado. Alguém me ajuda? Ninguém? Ninguém vai saber me ajudar? Acho que o past simple, a gente usa algo que já aconteceu e que finalizou no passado. Isso? Uhum. Ok, mas olha essa frase aqui. Have you ever been to California? Você já esteve na Califórnia? Ou seja, é alguma coisa que já finalizou, né? Porque se eu perguntasse, se a pessoa estivesse lá na Califórnia, não faria sentido eu fazer essa pergunta. Então, essa hipótese, essa primeira hipótese, ela é válida no sentido de que nós estamos em busca de uma explicação, mas ela não arca com o fato de que há uma diferença e não é essa. Uhum. Mais alguém para tentar me ajudar aqui, para explicar, para a gente chegar a uma conclusão? Professor, tem a ver com a questão da frequência com que a pessoa faz, ela pratica aquela atividade? Por exemplo, no Simple Past, a gente leva em consideração isso, com que frequência a pessoa está fazendo alguma coisa. Uhum. Ok, sim. O Past Simple, o Simple Past, ele tem, sim, essa ideia de frequência. Mas, aqui também, ó, never não é frequência? Never é uma frequência negativa, mas é uma frequência, nunca. Quantas vezes você já fez isso? Nunca. Então, é uma frequência. Tem a ver com um tempo específico? Ah, estamos chegando perto, Beatriz. Exatamente. Tem a ver com a especificidade do tempo, tem a ver com eu declarar o tempo em que aquilo foi feito, quando aquilo foi feito. Ok? Então, quando eu digo, ok? Nas frases em que eu digo quando aquilo foi feito, eu vou usar o past simple. Ok? Então, specific time. Exemplo. Yesterday, I went to the gym. Ok. Então, é bem específico. Foi ontem. Ontem que eu fui para a academia. Então, eu estou falando quando que eu fui. Agora, quando não é específico, quando é general, aí eu vou usar o present perfect. Exemplo, com essa mesma frase ali, com as mesmas palavras. I've been to the gym. Ok? Então, aqui na primeira, eu fui para a academia. Mas quando que eu fui? Eu não estou falando quando eu fui. Ok? Já no segundo, eu falei quando eu fui. Então, eu tenho que usar o past simple. Ok? Então, essa é a diferença. Ok, agora, antes da gente terminar a aula, pensando nisso aqui, ó, pensando nessa regra que eu coloquei aqui em cima, me digam qual que está correto. Esse aqui, essa primeira frase, ou essa daqui? Deixa eu usar o mesmo verbo, porque senão vocês vão pensar que o problema é o verbo. Ok, a primeira ou a segunda que está certo? Se a gente pensar nessa regra aqui em cima.
The first one. The first one. Ok, a primeira. O que te leva a acreditar que seja a primeira? Porque a minha pergunta, eu tô querendo especificar um tempo que isso aconteceu. Perfeito. A sua resposta está perfeita. Quando eu pergunto when, quando, eu quero saber o tempo específico que a pessoa foi para a academia. Ok? Então, a forma correta é essa primeira aqui. Ok? Essa daqui está errada. Não faz sentido. Ok, pessoal? Então, nós temos que analisar essa questão de especificidade quando a gente especifica o tempo. Ok? E uma última observação sobre o present perfect para a gente finalizar a aula de hoje. Quando eu começo a falar, eu uso uma frase, por exemplo, eu não especifiquei o tempo. Por exemplo, aqui, ó, vou usar esse mesmo exemplo aqui. I've been to the gym. Eu fui para a academia. Aí eu continuo conversando, falando sobre aquilo, sobre o assunto. Aí eu não posso mais usar o present perfect. Se eu continuar falando sobre aquele mesmo assunto. Então, por exemplo, I've been to the gym. It was overcrowded when I arrived there. Perceba que aqui eu usei passado simples e aqui no arrive também usei o passado simples. Ok? Então, isso acontece porque eu continuei falando sobre o mesmo assunto. Ok? Então, eu fui à academia. Ela estava cheia de gente, estava lotada quando eu cheguei lá. Ok? Então, se eu continuo falando sobre o assunto, eu paro de usar o present perfect e parto para o simple past. Past simple. Ok? Então, tem isso também. Ok, pessoal. Então, eu acredito que seja isso. Alguém tem alguma pergunta antes da gente finalizar a aula? Eu fiquei com dúvida ali em relação à primeira frase ali. Então, no caso, não seria usual eu utilizar ali o simple past para a primeira? Não, Seria mais. você pode usar. Eu posso usar. Ah, tá. Pode Beleza. usar sem problema Só um nenhum. exemplo. Eu estou falando assim, caso você não use. Entendeu? Mesmo não especificando o tempo, eu posso utilizar. I Não. went to the gym. Aí, Ponto. se você especificar, aí você vai ter que mudar, né? Por exemplo, yesterday. Uhum. Então, aí aqui eu vou ter que trocar. I went. Então, tanto faz o tempo verbal. O problema é que, se eu não especifiquei o tempo, eu tenho que usar o present perfect. E se eu continuar falando sobre aquele assunto, aí eu Uhum. tenho que usar o past simple, entendeu? Entendi. Então, I went to the gym. Ponto. Não faz sentido. Não faria sentido. Não faz sentido. I went to the gym. Você pode fazer isso? Eles vão te entender? Vão entender. O problema é que a Uhum. gente está estudando gramática, e o que a gramática fala é isso. Ok? Tá, não, beleza. Mas as pessoas vão te entender perfeitamente se você falar Uhum. I went to the gym. Não, beleza. Entendi. Ok, pessoal, mais alguma pergunta? Não, pro. Só mais uma. Quando utilizar a contração do verbo? Ok, você está falando a contração aqui no present perfect ou as contrações em geral? Em geral. Em geral, tá? Vamos voltar aqui para o documento, que eu vou mostrar aqui embaixo. Aqui já estava a contração, né? Ok, então vamos lá. Contração, eu uso contração quando quando o verbo vem acompanhado de um complemento. Quando ele não vem acompanhado de complemento, eu não posso usar contração. Então, por exemplo, it's a sunny day. É um dia ensolarado. Hoje é um dia ensolarado, né? Today is a sunny day. Ok, então, it's a sunny day. Veja, depois do verbo to be, eu tenho um complemento, a sunny day. Agora, quando não tem nada depois, eu não posso usar contração. Por exemplo,
Have you ever been to California? Que foi uma frase que a gente viu lá em cima. Perguntei assim. Aí a pessoa vai responder, yes, I have. Né? Porque na hora da resposta eu uso só o verbo auxiliar. Veja, depois do have, que é o verbo auxiliar, tem alguma coisa? Tem um ponto final. Ponto final não é complemento. Então, eu nunca poderia fazer isso aqui, ó. Yes, I've. Não, isso aqui não existe. Tá errado. Ok? Então, o correto é yes, I have. Ok, Beatriz? É isso. Então, eu só uso contração quando depois da contração do verbo contraído, eu tenho um complemento. Nesse caso aqui, ó, não tenho complemento. Aqui eu tenho um complemento que é a sunny day. Certo, entendi. Ok, mais alguma pergunta? Não? Ok, pessoal, já estamos aí em 10:08. Vamos finalizar a aula. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de vocês e até a aula de amanhã.